Ano passado, 2024, a gente começou a pensar livros um pouco parecidos, que tem alguma coisa, algum elo, alguma conexão. Então, muitas vezes a gente lê um livro, a gente gosta tanto, ou por causa da narrativa, ou o tipo de tema, ou a forma do enredo ser conduzido, e aí a gente, puxa, eu gostei tanto desse estilo, eu gostei desse livro, então se eu gostei desse livro, é bem provável que eu goste de um outro livro que tem uma conexão com esse. E eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo. E se você gosta, seja bem-vindo aqui, porque eu tô fazendo a segunda parte. Eu vou deixar o primeiro aqui. Gente, o tema da amizade é um tema que eu sou apaixonada em leituras. E uma espécie de temática de construção de vínculos afetivos, de amizade, que no final das contas a gente acaba criando uma espécie de família, somente por laços afetivos, aqueles laços familiares que não são biológicos. O primeiro é, se você gostou de O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, que é um livro belíssimo, com uma escrita ultra tocante e sensível, que vai contar diversas histórias interligadas, e existe um fio condutor para esses personagens aqui, que no final das contas a gente está assistindo a formação de vínculos afetivos familiares. Em uma outra pegada diferente de estilo, mas de mesma temática, tem esse que eu gosto bastante, que é o Space Opera, conhece? Então é uma espécie de novela espacial, o estilo um pouco Star Wars, mas não tem tantas aventuras. A autora Becky Chambers, ela constrói também uma nave espacial com seres de diversas espécies diferentes, tendo que cooperar, trabalhar, conversar e formando entre eles um vínculo de amizade muito bonito. E mais bonito ainda é perceber como que autores de estilos completamente diferentes podem dialogar justamente nessa conexão de pessoas e suas diversidades, né? Pessoas, seres, ainda que inventados, mas com diversidades, e que conseguem encontrar essa compreensão, essa solidariedade e esse aprendizado que acaba acontecendo muito quando eu falo do amor eros, ou do amor filia, que é o amor mais negligenciado, eu acho, que na nossa cultura, porque tudo nosso é o eros, né? Eu até fiz a falha psicológica aqui. Tudo é aquele amor romântico, mas no amor construído de amizade, a gente percebe que o laço afetivo se torna até mais evoluído, no meu ponto de vista. Uma coisa bem bacana que eu gosto de fazer é conhecer mulheres muitas vezes que não chegaram até nós, e o ponto de vista feminino de diversas áreas da ciência, das ciências humanas, que é tão legal a gente conhecer. Então, olha, tem o livro Mulheres, Mitos e Deusas, várias histórias ligadas à mitologia grega, mitologia clássica romana, e outras histórias ligadas a histórias bem antigas e mitos que vão ter personalidades femininas. Eu não sei se vocês conhecem esse livro da Martha Robles, mas esse aqui eu acho que você já conhece, gente. Aqui, ó, feito no Brasil pela minha querida Nath, do canal Redemoinhando, e a sua colega também, professora Fabiana Lessa, que fez um compilado de filósofas mulheres nesse livro, que é sensacional. Olha, tem pessoas que eu já vi relatos no YouTube dizendo que fizeram curso de filosofia e não estudaram nenhuma filósofa mulher. Pode uma coisa dessas? E claro que elas estão aí. E esse trabalho da Nath e da Fabiana eu acho primoroso. Então, se você se interessa por essa temática de conhecer mulheres, conhece um desses livros. E agora eu vou botar um terceiro bônus, porque recentemente eu comprei um livro que eu ainda não li, mas diz que essa parte das mulheres, aliás, aqui no canal do YouTube, eu falo muito da Artemisia Gentileschi, que eu fiquei apaixonada. Depois falei da Berthe Morisot. A arte também parece que invisibilizou algumas mulheres, né? Eu tenho esse aqui que eu ainda vou ler, que é a história da arte sem os homens,
de Cat Hessel. É um trabalho que diz que também, no estilo do compilado que eu apresentei antes, é um trabalho que vai trazer diversas escultoras, pintoras e outras artistas. Muitas delas eu acredito que a gente não conheceu. A próxima dupla aqui, ela tem uma relação muito forte. O ponto de partida é muito parecido, tá? Ano passado, em 2024, eu tive meu primeiro contato com a peça do Hamlet do Shakespeare. Eu comentei aqui em alguns vídeos como que o Hamlet é aquele tipo, e outras peças do Shakespeare fazem isso também, que a gente fica querendo ler outras coisas. E eu fiquei sabendo por meio das meninas do canal Primas de Bright Strass que existia um livro que, inclusive, eu tinha aqui, mas não tinha lido ainda, que é parte da mesma premissa do Hamlet, que a gente tem aqui o príncipe Hamlet, que fica sabendo que a morte do seu pai, possivelmente, quer dizer, foi causada pelo seu tio. Seu pai foi assassinado pelo seu tio. O seu tio agora está casado com a sua mãe. Então fica todo esse dilema do que o Hamlet, meninozinho, deve fazer. O Ian McEwan, que é o escritor de um livro que é bem conhecido, que é o Reparação, que teve até filme, estrelado pela Keira Knightley, tem esse livro que se chama Enclausurado, que é narrado por um feto. E esse feto, contando a história pra gente, ele vai dizer o mesmo ponto de partida do Hamlet. Ele, dentro da barriga da sua mãe, ouve que a sua mãe e o seu tio estão tramando a morte do seu pai. Só que a sacada genial do Ian McEwan aqui é trazer, até só um ponto de vista filosófico, o dilema de um ser que ele não tem muitas opções de ação. Eu acho que aquelas pessoas que passaram por Hamlet e ficaram com aquela energia, aquela sensação, puxa, isso aqui é muito legal, ao fundo do livro, eu acho que se você gostou de Hamlet, dá uma chance, que é bem provável que você goste de Enclausurado também. Próximo livro é um que eu não tenho mais, mas antes de eu ter hábito de leitura, lá atrás, eu consegui ler muito feliz os livros do Dan Brown. É um escritor que o pessoal que tem hábito de leitura acaba fazendo gozação. Eu acho isso uma perda de tempo. Cria ainda mais abismos entre pessoas que não leem e pessoas que leem. Inclusive, quando eu li os livros do Dan Brown, eu fiquei com uma sensação, pena que eu não continuei a ler outras coisas, mas naquela época. Mas eu fiquei com a sensação tão gostosa de ter entrado numa trama que tem diversas temáticas. O Dan Brown coloca muito a arte nos seus livros, a história, faz umas especulações ali, mas tem um trabalho de pesquisa, né? Então, Anjos e Demônios é o meu livro preferido do Dan Brown. Eu só li 3 dele. Foi 3? Eu acho que só. O Código da Vinci, o Anjos e Demônios e o Inferno. Então, desses 3, o meu preferido é o Anjos e Demônios. E eu não sei se vocês gostam de tramas que se passam, tramas políticas que se passam por dentro das instituições religiosas. Você gosta? Olha, se você... Vamos abstrair um pouco essa coisa do estilo Dan Brown, vamos melhorar até mais a narrativa. Se você gosta desse tema, aí eu convido você, meu amigo, minha amiga, a conhecer Conclave, de Robert Harris. Olha, não temos o dinamismo e a coisa bem alucinante que temos lá em Anjos e Demônios. Mas a política por dentro da Igreja Católica é um livro mais thriller político. E, gente, que livro sensacional, que foi o primeiro livro que eu concluí em 2025. Estou sabendo que esse livro tem adaptação pro cinema, não sei se vai pro cinema ou pro streaming. E olha, acho que eu vou assistir, porque mesmo já sabendo, e ele tem revelações muito legais da gente tomar o susto. Eu tomei um susto no final desse livro, que eu amei ter tomado, gostei muito. E eu acho que mesmo assim eu assisto o filme mesmo já sabendo o que vai, a solução. Pode ser até que eles mudem, né? Eu vou trazer agora 2 livros que ambos estão relativamente famosos. Eu acho que um deles é mais famoso por causa do autor que outro tá tendo traduções aqui no Brasil mais recente, tá? Que são livros que, para mim, a conexão deles está em temáticas das mais importantes
dos dias atuais. Se você está assistindo esse vídeo já no ano 3000, sei lá, se ficou alguma coisa, né? Eu tô aqui no ano de 2024, então tecnologia, inteligência artificial. O primeiro livro que é do Yuval Harari, escritor ultra famoso pelo mundo todo, que é o escritor do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E temos o Nexus, que ele vai fazer um pouco parecido com o Sapiens, só que sob o ponto de vista das comunicações e da transmissão de informações. Então, gente, se você gosta do estilo do Yuval Harari, a temática das mais importantes hoje é um pouco a inteligência artificial, as chat GPTs da vida e todas as questões relacionadas à tecnologia, as nossas relações e essa suposição que nós estamos nos desenvolvendo e isso está avançando a nossa sociedade. Então, se você gosta dessa temática e já leu Nexus ou já leu Harari e gostou, eu convido você para conhecer o Jonathan Haidt, que também vai entrar nessa temática, só que aqui ele vai falar já do efeito de redes sociais. É um efeito mais imediato. Não tem uma construção histórica, mas tem pesquisa, e principalmente na área das crianças e dos jovens, o que acaba sendo, ou para quem é da área de educação, tem contato com crianças, tios com seus sobrinhos, avós com seus netos, mães e pais com seus filhos, uma leitura muito necessária e também numa linguagem acessível para todos. A dica número 6, eu vou falar eu não sei qual das duas seria mais conhecida. Eu acho que quem conhece uma já ouviu falar da outra possivelmente. Eu vou começar com Bell Hooks, porque na área dos estudos ligadas à negritude, feminismo negro, educação, Bell Hooks, eu acho ela maravilhosa. E o meu livro preferido dela é esse, E Eu Não Sou Uma Mulher. Me ajudou muito a compreender algumas interpretações históricas, algumas situações conceituais de visualização do processo dos negros e principalmente da mulher negra, pensando nos Estados Unidos, mas que conecta muito com a gente aqui no Brasil. E pensar nessas diferenças de perspectiva mesmo que existe quando a gente pensa determinado tema. Para uma mulher branca, para uma mulher negra, muitas vezes aquilo acontece de uma forma diferente. E aí eu acho que esse livro, ele ajuda muito quem depois se aventurar a pensar o tema da maternidade no ponto de vista geral. Que eu tenho aqui um livro que eu recomendei ano passado para vocês, que é da Vera Iaconelli, uma cronista que eu já acompanho há algum tempo, que está na lista de várias mulheres que escrevem artigos e crônicas, né, naquele Vida de Dicas, e eu li dela em 2024 o Manifesto Antimaternalista. Aqui, sob o ponto de vista da psicanálise, a Vera Iaconelli vai trazer o tema da maternidade, um pouco passando ao longo da história, e ela comenta, assim, atravessando as questões ligadas à raça. Eu acho que, tanto no ponto de vista da maternidade, esse livro complementa o E Eu Não Sou Uma Mulher, assim como o E Eu Não Sou Uma Mulher complementa no ponto de vista da raça a compreensão nas questões ligadas à maternidade do Manifesto Antimaternalista também. Se você conhece Rosa Monteiro, que jornalista, escritora, escreve, eu acho que lá em A Louca da Casa, são 2 livros que eu li, A Louca da Casa e O Perigo de Estar Lúcida. Então são ensaios misturados com crônicas, pesquisas. É muito gostoso ler Rosa Monteiro e as temáticas e a forma dela observar diversos temas como escrita. Aqui nesse caso ela vai mergulhar no tema da lucidez, da loucura. Se você tá numa época de querer ler muito esse estilo de ensaios, aí eu vou trazer... Gostou da Rosa Monteiro? Então, gente, Ursula K. Le Guin escreve também ensaios, escreve esses textos. Ela entra muito no tema da velhice aqui, ela entra também no tema da escrita. Então, mulheres
acabam escrevendo esses tipos de texto, eu acho que acaba tendo um diálogo entre elas e uma conexão entre elas. Então, se você já conhece a Rosa Monteiro no não ficção, eu convido você a conhecer a Ursula K. Le Guin, que é a escritora da Mão Esquerda na Escuridão, Os Despossuídos. Na ficção, ela é uma apaixonada pelo gênero de fantasia, o que eu acho lindo, como que aqui ela faz um relato sobre o gênero da fantasia e a recepção, muitas vezes, preconceituosa que existe no gênero da fantasia. E por falar em mulheres, eu vou trazer aqui agora, para terminar, uma dica de, se você gostou de... Você pode conhecer essa também, de duas mulheres que elas ensinam muito, contando a história da vida dessas mulheres, elas dialogam muito na subjetividade relacionada à questão de classe e de cor da pele. Eu tô falando, vamos para a mais famosa, eu acho que ela é a mais famosa, que é a Michelle Obama. E já tem acho que uns 2 anos que eu li essa biografia da Michelle Obama, que ela mesmo conta a sua história, a sua infância. E se você gostou, se você gosta de biografias, né? Se você tem interesse em mulheres negras contando trajetórias de vida, contando a sua história, eu vou trazer uma brasileira que eu amei conhecer, que é a Lélia Gonzalez. E eu acho que essas duas mulheres, Lélia Gonzalez e Michelle Obama, no caso Lélia Gonzalez, tem é uma minizinha biografia contada em terceira pessoa, é um pouco diferente da Michelle, e contada por Alexa Hartz e Flávia Rios, tá? No caso da Michelle Obama, ela mesma conta a sua história. Agora, o diálogo das duas é perceber a ascensão social dessas mulheres repercutindo na subjetividade delas, especialmente quando em alguns momentos da vida delas, elas carregam esses diálogos em que elas buscam, elas entendem como algo melhor, principalmente do ponto de vista estético, a prática de uma cultura mais embranquecida. Então, por exemplo, vamos lá, o cabelo. Então, quando elas estão em universos predominantemente brancos, elas acabam levando a estética delas para ficarem parecidas com essas pessoas que elas estão tendo esse contato. E assim como essa ascensão econômica de uma mulher negra pode trazer alguns distanciamentos e sentimentos de culpa, ambivalências. Então, se você gostou de perceber isso, por exemplo, na biografia da Michelle, eu acho bem legal perceber também isso e outras nuances e conhecer aqui no Brasil uma mulher que se intelectualizou demais, uma mulher que falava quantas línguas eu não me lembro, inclusive o que eu me lembro dessa biografia é como que ninguém acreditava que ela falava francês, né? Acho que a gente termina então esse segundo vídeo da série. Se você gostou pode ser que você goste tá? Então mais pra frente a gente volta a conversar, a fazer essa dobradinha. Eu vou querer ler seu comentário aqui embaixo, tá? E até o próximo vídeo.